noite a você, meu irmão, meu amigo, você que tem nos acompanhado através das reflexões que nós temos postado em nossa página no Facebook, também em nosso canal no YouTube. Até pedimos a você, se quiser, acesse a nossa página, acesse o nosso canal, deixe lá o seu like, compartilhe com amigos, com familiares, porque sempre estamos dizendo aqui, aquilo que faz bem a nós, com certeza fará bem a outras pessoas também, logicamente, estando dentro do querer de Deus para a sua vida, para a nossa vida, aquilo que nós encontramos na sua palavra. Eu tenho nesta noite um único versículo da palavra de Deus para ler com você e através deste único versículo falar sobre o tema Filhos, uma herança do Senhor. O Salmo 127, versículo 3, nos diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. O texto diz: Eis que os filhos, os nossos filhos, são herança do Senhor e o fruto que advém do ventre é o seu galardão. É interessante a Bíblia falar aqui sobre os filhos, ou seja, mais de um. É interessante que na cultura judaica, normalmente as famílias eram numerosas, tinham muitos filhos. Filhos eram tidos como um sinal da bênção divina, de modo que nas famílias que pela infelicidade não podiam ter filhos por conta da infertilidade, pairava um certo ar de tristeza, de dor, de desconfiança, de que estavam sob um tipo de penalidade da parte de Deus. Na verdade, não se pode dizer ou acreditar que a falta de filhos fosse um tipo de penalidade ou ainda um tipo de maldição ou algo do gênero. Poderia haver sim uma dificuldade física ou até mesmo psicológica que trazia esta impossibilidade da geração de filhos, mas não qualquer tipo de penalidade ou maldição, exceto por um caso ou outro que ocorria por conta de uma vontade soberana de Deus, de uma decisão de Deus para a bênção futura, ou até mesmo para a correção, ou até mesmo para a instrução para as mães, para os pais, para as famílias, para os casais. Logicamente, o tempo passou, passaram-se os anos, chegaram os tempos da modernidade, chegaram os tempos das facilidades da tecnologia, das viagens, das grandes oportunidades de estudo, de trabalho, e então somente o pensamento de ter filhos ou de ter muitos filhos passou a gerar na vida dos casais, no mínimo, um desconforto, um calafrio por conta das ansiedades que seriam oriundas da gravidez ou até mesmo de se ter muitos filhos. Aliás, a média de filhos no Brasil já é uma das mais baixas taxas do mundo. Nos anos 60, por exemplo, a taxa de natalidade no Brasil constava de uma média de 6 filhos por casal. Hoje, os casais têm, em média, 1,7 filhos por casamento. E esta taxa vem caindo ao longo dos anos. O Salmo 127, portanto, nos informa que ter filhos será sempre muito bom. E nós podemos aprender algumas questões muito importantes nesse salmo, pelo menos 2, que vão nos direcionar com relação à ideia de que filho é herança do Senhor, que aquele que nasce fruto do ventre é um presente, é galardão para os pais. Em primeiro lugar, portanto, filhos são herança do Senhor.
Uma herança é algo que se vai desfrutar já no presente, no agora de nossa existência e também em um futuro que ainda virá. E o futuro que virá, com relação à geração de filhos, virá num misto de emoções, de aprendizado, de alegrias, de tempos, de contratempos e também de muitas surpresas. Mas filhos serão sempre herança do Senhor. Ver um filho dando os primeiros passos, falando as primeiras palavras, aprendendo a ler, equilibrando-se na bicicleta, engolindo o primeiro inseto, se formando em um curso, aprendendo uma profissão, escorregando, caindo, se levantando, erguendo os seus olhos, olhando para nós com carinho, dizendo palavras e fazendo gestos que alegram o nosso coração. São heranças adquiridas ou que vão sendo adquiridas ao longo do nosso tempo. E logo nós os veremos se casando, tendo os seus próprios filhos, que se tornarão assim nossos netos, uma herança que será em todos os sentidos uma herança bendita do Senhor em nossas vidas. Filhos, portanto, são herança do Senhor, um presente da parte de Deus para nós. O que mais aprendemos neste salmo e neste versículo que lemos sobre filhos? Em segundo lugar, aprendemos que filhos é galardão, ou que filho é galardão. Diz o Salmo que o fruto do ventre é o seu galardão, ou seja, o galardão de Deus para nós. E o que é um galardão? Galardão é um prêmio, é uma recompensa, é glória. Portanto, o fruto do ventre, ou seja, o filho ou os filhos oriundos de relacionamento homem e mulher, de marido e esposa, serão sempre uma recompensa. Uma recompensa que o Senhor dá, uma recompensa que o Senhor concede, uma recompensa que traz alegria àquele que gera. Quando pensamos em galardão, pensamos em um tipo de recompensa que vem através de um trabalho árduo, que envolve uma disciplina e uma certa capacidade tal qual só se explica pelo ponto de vista de uma dádiva de Deus, porque ninguém está realmente preparado para ser pai ou mãe até que o seja. Imaginar ser pai, imaginar ser mãe, é somente um pensamento muito vago, muito distante daquilo que é a realidade do ser pai, do ser mãe, do gerar filhos. E por isso a Bíblia fala que é galardão, é presente, é algo dadivoso da parte de Deus para nós. Ser pai e ser mãe é viver o milagre da geração e, ao mesmo tempo, receber de volta uma recompensa que o dinheiro não compra, cujas emoções muitas vezes não podem ser reproduzidas por palavras, a não ser pelas lágrimas, cuja vida se entrega e, se preciso for, a própria vida em seu sentido literal, porque o pai, a mãe se dá, se entrega de verdade, ama e ama de paixão, concede graça para si mesmos ao se entregarem aos filhos em total dedicação de ensino, em total dedicação de amor. Deus, quando olha, por exemplo, para Jesus, numa mostra daquilo que pode ser o sentimento dos pais com relação aos filhos, ele diz: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17.
E em outra ocasião, por exemplo, na ocasião da transfiguração, enquanto Pedro começa aquelas palavras muito conhecidas, façamos 3 tendas, Deus, em uma voz que vem dos céus, diz a Pedro, a Tiago e a João: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouçam, pois, a ele. Mateus capítulo 17, versículo 5. É algo extraordinariamente belo. Lemos também com relação a nós, quando João, o apóstolo, escreve em sua 3ª carta: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele continua dizendo: e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. No Salmo do servo sofredor, um outro exemplo, descrito em Isaías capítulo 53, nós lemos: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E aqui se descreve a recompensa do trabalho, que é o que nós já estamos falando, o galardão. Aprove a Deus, o Pai, alegrar-se no seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Portanto, todo pai, toda mãe ficarão completamente satisfeitos quando observarem que o seu trabalho de ser pai, de ser mãe, descansa no Senhor, e que puderam fazer parte do grande milagre da vida. Assim como Deus, o Pai, se alegra no seu Filho, assim nós, pais, nos alegramos na dádiva, na herança, no galardão recebido de Deus, da parte de Deus para conosco. Mas com certeza, de todas as alegrias da paternidade e da maternidade, é saber que, ao final de tudo, nossos filhos se tornaram também filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo João continua dizendo, na sua 3ª carta: não tenho maior alegria do que esta, a alegria de saber que meus filhos andam na verdade. De todas as recompensas que os pais poderiam receber neste mundo, sem dúvida alguma, a maior de todas as alegrias será saber que os nossos filhos andam na verdade, que os nossos filhos estão na verdade, e a verdade, todos nós sabemos, é Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que se tornou Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Portanto, que Deus o abençoe, que você também se torne filho de Deus, e em se tornando filho de Deus, se alegre na presença do nosso Pai Todo-Poderoso. Eu te convido à oração neste momento e te convido a se sentir plenamente satisfeito na presença de Deus, o nosso Pai, aquele que se entregou por nós, tornando-se assim nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos orar. Deus amado e bendito, te louvamos, Deus, nosso eterno Pai. Colocamos-nos em tuas mãos e descansamos nas tuas promessas. Pai de amor, Pai bendito, Pai eterno, continua falando ao nosso coração e nos conduzindo segundo a tua boa vontade e o teu querer para a nossa vida. Nós oramos assim no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você seja um filho amado de Deus. No nome de Jesus, tenha uma excelente semana. Amém.